um aumento da comunicação escrita, acho que muito grande. Eu estava até lendo um livro chamado A Tirania do E-mail, que ele conta a história da comunicação escrita, né? E ele fala que teve esse aumento muito grande nos últimos anos. A gente precisa levar em conta que a gente usa muito a comunicação escrita na internet por causa de uma limitação tecnológica, porque a banda não tinha banda larga, não era popularizada, então você não usava tanto vídeo, áudio. Eu acho que a tendência é a comunicação escrita prevalecer, porque é uma questão mais fácil de usar, né, mais rápido. Mas eu acho que o áudio e o vídeo vai crescer muito na internet, essa comunicação audiovisual. Porque a gente já está vendo já umas coisas aqui no Brasil, uns videologgers aí conhecidos, e já é um sinal disso. Já. Até porque nós somos de uma realidade social no mundo que é cada vez mais visual. Sim. Né? A pós-modernidade já tem trazido isso, o visual mais presente de cada vez mais decisiva. Mas também é interessante notar que é uma questão que surge muito, né? De que um código, uma forma de expressão venha a substituir uma anterior, o que não é bem verdade. Né? Isso depende muito das várias funções que esses vários meios, né, tem em relação ao processo de comunicação. Né? Me lembro aqui, hoje se fala, o Twitter vai substituir o blog, e coisas do tipo. Eu me lembro que lá, um tempo atrás, se dizia ainda que a rádio vai ser substituída pela televisão, ou a televisão vai substituir o jornal, ou o jornal vai substituir... E quando a gente vê, né, o que acontece é que nada substitui um ou outro, na verdade, eles se transformam. Hoje o jornal é bem diferente do que era há algumas décadas em razão da presença dessas outras mídias e vice-versa. E o que acontece ainda de forma mais intensa agora com a internet, porque a internet integra todas elas. Sim, né? Então, a plataforma é uma só, né? Como você acabou de falar, a banda larga hoje permite que além da escrita eu tenho o áudio, eu tenho o audiovisual e assim sucessivamente. Então, assim, essa visão dicotômica entre as linguagens não é a realidade, porque o ser humano ele é complexo, e é complexo também na sua forma de se expressar, né? E no uso das várias tecnologias. Né? Agora, o que é interessante é perceber que cada linguagem ela vai existir enquanto houver uma função social para ela. Cada código, cada linguagem e cada meio, né? Cada suporte. Por exemplo, Twitter, blog, se a gente for aqui comparar as ferramentas. Enquanto houver uma função social para ela, que é só dela que existe essa função, ela vai continuar existindo. E não de forma isolada. Gil? Temos? Antes de passar para a Gil, só quero confirmar com o Thiago. O nome do livro é A Tirania do Meio? Do e-mail. Do e-mail. Ah, tá bom. Obrigada. Bem, Sônia, primeiro registrar a repercussão que nós tivemos aqui quando vocês comentaram sobre o Internet Days. Então, no chat, várias pessoas comentando, discutindo se é positivo ou não. Alguns falando que as gírias do Sul terminam sendo de outras regiões também, que isso globaliza. Mas, enfim, nós temos aqui uma participante, ela está destacando que o Internet Days acaba com o português. Ela falou isso por experiência própria. Então, bom, qual a principal contribuição das redes sociais para as práticas pedagógicas? É uma pergunta que a gente tem de um representante de um grupo de estudos. E ele levanta essa questão. No geral, o que vocês poderiam falar isso de uma forma muito ampla? Porque essa questão está sendo discutida com vários assuntos, né? Eu diria primeiro que o português também é internetês. Né? O português também é o internetês, porque o português vai para além da gramática. Né? Só você que é da área pode falar mais do que isso, mas vendo assim, tendo uma visão um pouco mais de sociólogo, de historiador, né? Tem que considerar isso, né? Então cabe ao professor saber lidar com essas várias formas de expressão, que não elimina o internetês. Agora, as redes sociais, elas podem dinamizar a prática pedagógica na medida em que elas dão voz aos vários integrantes e voz não só entre eles, mas deles com toda uma comunidade muito mais ampla que vai para além ali da sala de aula, vai para além ali da escola, vai para além ali da sua cidade e assim por diante, né? Porque se a educação, né, a gente vê pelos teóricos já da área de educação, já há muito tempo demonstra que ela é resultado da troca, da aprendizagem que se dá de um com o outro, né, compartilhado, quando isso é ampliado, dinamizado por uma ferramenta como a internet, tende-se a um processo educativo muito mais também dinâmico, muito mais incisivo e significativo. Então, as redes sociais podem colaborar e muito, mas o que vai fazer a diferença é a atuação do educador. Se ele souber em que momento é adequado, com que função. Porque a pergunta é, redes sociais na escola, sim ou não? Eu diria as duas coisas, sim e não. Depende do contexto, depende do objetivo
e da atuação do professor. Porque senão vem aquela visão, né, que agora é obrigatório para o professor só atuar em rede social. Se ele não estiver trabalhando com rede social, ele não é um bom professor. Não vamos, né, absolutizar nada, porque senão é de cair em enganos, né? E sim aí a visão do professor de quando que a rede social pode ser útil para o objetivo pedagógico, para a intenção pedagógica que ele tem. Porque às vezes pode ser que a rede social não seja a melhor forma. Seja, sei lá, usar uma atividade com um filme, usar o velho e bom caderno de redação, usar um mural e a lousa. Depende do contexto. Depende do contexto, do objetivo pedagógico. E que eu acho interessante não somente das redes sociais, mas da internet, das tecnologias digitais, que elas podem, a longo prazo, baratear o custo do sistema educacional. Não na questão de ensino à distância, mas na questão de livros digitais. Sim. Por exemplo, a gente está aqui hoje conversando, fazendo essa transmissão. A gente está fazendo isso justamente por causa do baixo custo da tecnologia. Imagina se a gente fosse fazer isso há alguns anos. Ia ter que precisar de satélite, um montão de coisa. Então, eu acho que tem esse lado também de baratear o custo da educação. Acho que isso é lógico, é uma questão bem mais ampla, né? Uma questão bem mais complexa. Mas é uma coisa que eu vejo muito, assim, acho que a longo prazo essas tecnologias têm muito a contribuir assim, para a educação nesse sentido, de baixar o custo de todo o sistema educacional. Assim como da comunicação. Sim, né? da comunicação, com certeza, está baixando muito o custo, né? E eu acho que é uma hora boa da gente lembrar que essa hora nossa de conversa, esse programa, ele fica gravado. E lá, meia hora depois que a gente sair daqui, às 5 horas, a pessoa já pode assistir, aí ela vai assistir no horário que ela quiser, ou como ela quiser, voltando, aprofundando em algum ponto. Então, eu lembrei a hora que você falou, é interessante. Então, a gente está, a editora tem, então, um acervo com esses programas, que são um conteúdo bastante interessante para reflexão. Então, a gente esquece também que a gente está usando essa tecnologia aqui, né? Sempre quando a gente faz videoconferência, a gente chega até a explicar para o professor como é que funciona todo o sistema, quem é que está ali atrás da câmera. É interessante aqui também. Então, isso é um jeito de deixar conteúdo disponível e, enfim. Lembrou também que minha terra faz uso da videoconferência, nesse sentido que eu até tinha esquecido de comentar. Interessante. E eu queria lembrar também que no nosso grupo de estudos, Educar na Cultura Digital, a gente fez exatamente, Claudemir, essa oferta de vivência das redes. Então, nós temos lá um YouTube, um Facebook, o Twitter, o Orkut, o Minha Terra. E a nossa proposta, ela foi bem assim, simples. Que o professor fosse o educador do grupo, que nem todos são educadores, a gente está com 2.200 pessoas lá, então um perfil bastante variado, que a pessoa fosse até a rede, fizesse o seu cadastro, se já não tivesse, e que ela vivenciasse aquilo. Não há uma obrigatoriedade. E é interessante a repercussão que isso vem tendo. Porque tem uma questão do mito, né, Tiago, também em relação. Eu acho que, até queria te fazer essa pergunta, que você é da mídia. Eu tenho para mim a impressão que a mídia, ela meio que dramatiza a questão das redes sociais ligadas à educação. Toda vez que você vê uma matéria, uma reportagem nas grandes TVs abertas, aí, que é o que o público vê, em relação a Twitter, a Facebook, a Orkut, o tom é meio catastrófico. Sim. A impressão minha é verdade. Ou o que acontece? É verdade, eu acho que o tom sempre da cobertura tende mais para o negativo, né? Porque eu acho que é o que mais chama atenção, né? Você mostrar esse lado da rede social. Ainda existe esse mito, né? Muito grande. Mas eu acho que isso aí a tendência é um pouco mudar, eu acho. Acho que a hora que essa população, que a gente fala, o usuário nativo, né? De internet, esse que já nasceu com a internet, com as ferramentas, eu acho que com o tempo mesmo ele vai ver esse tipo de matéria e falar, pô, eu sei que não é bem assim. A rede não é só isso, rede social. Acho que com o tempo mesmo... E parece que as coisas vão... Como fala, a teoria da conspiração. O Twitter acabou ficando no centro da questão do Enem ontem, no final de semana. Os jovens, né, utilizando o Twitter durante a prova, depois da prova. Foi uma coisa que até assustou o MEC um pouco, né? Mas é interessante. A gente tem que levar em conta que aquilo que eu falei, as ferramentas são neutras, elas tanto podem ser usadas por bem quanto por mal, né? A própria internet, ela nasceu no meio militar, mas ela ajuda a dar mais liberdade para as pessoas. Ela mesma já é contraditória, o sentimento dela. E aí a gente vê nas redes sociais, bons usos ruins, enfim. Acho que... E a própria leitura que se tem da educação
versus o resto do mundo, também equivocado. Porque se a gente for ver a história da educação no Brasil, nos anos 60, considerava que gibi era um perigo para a formação das pessoas, né, e opositor à escola. Hoje, redes de ensino público, né, incorporam ao gibi como material didático. Foi assim também com a televisão, a mesma coisa. É histórico, né? É histórico. Surge uma tecnologia. Infelizmente, porque isso mostra quanto que a educação e os educadores, profissionais da educação, veem a educação como algo separado do mundo e tudo aquilo que está fora da escola é uma ameaça para a atuação da educação, quando na verdade é o contrário, né? A escola tem que estar aberta, saber olhar, incorporar, como a Sônia falou, por exemplo, os professores lá no grupo de estudo, né? Entrarem, conhecerem, experimentarem. É o primeiro passo. É o primeiro passo para o educador vislumbrar possíveis usos que ele possa vir a fazer das funções de ferramentas das redes sociais para o processo educativo que ele é responsável de desenvolver, né? Então, porque aí quebra-se um pouco o preconceito. A gente tem preconceito quando a gente não conhece, né? E favorece essa posição de defensiva. Não, rede social é ruim, ou a televisão é ruim, ou o gibi é ruim para a educação, e aí evita-se o meu desafio como educador de enxergar aquilo e de pensar como que aquilo pode me ajudar no processo educativo, que deveria ser a posição natural de todo educador, né, Sônia? Com certeza, mas a Gil tem mais perguntinhas. Vanessa? Eu tenho sim. Não, a CC Furtado, ela perguntou logo depois que vocês responderam sobre se as redes estimulam literatura, e ela pergunta se a biblioteca escolar usar a rede social para se transformar na rede social da escola. Eu tenho mais uma também, depois vocês voltem para mim. Então, aí, sim, por que não? Né? Por que não? As escolas criarem uma rede social que já existe na realidade, né? Porque a escola em si é uma rede social, né? Como o Thiago começou logo a destacar isso, né? Mas que viabiliza a troca entre os vários integrantes, que nessa rede social real, que a escola de repente não acontece por algum motivo, e que na rede social, pelas funcionalidades ferramenta, viabiliza essa troca, essa aproximação. Mas também não deixar de ver a rede social de uma escola fechada só em si mesmo, e sim como também possível de estar articulada a outras redes, que é o interessante de se trabalhar com redes sociais. É a potencialidade que ela traz, né, para as trocas entre as pessoas que nem se conhecem e que nem estão próximas. Porque dentro de uma mesma escola, as pessoas, a tendência é muito mais fácil delas se conhecerem e trocarem na realidade, né? Mas que uma rede social tende a potencializar, né? Porque nem sempre isso é possível dentro de uma mesma escola, mas uma escola grande. Agora, se imagina pessoas que moram em cidades diferentes, países diferentes, né, que através de redes sociais podem não só se conhecer, como trocar informações, né, e isso é um aspecto que potencializa e muito o processo educativo, né? Pessoas que têm interesse de um mesmo assunto, de repente, ao pesquisarem aquele assunto, porque o professor propôs isso, né, vem através de redes sociais a conhecer um especialista naquele assunto, e aí começa a trocar com esse via rede, né, o quanto que isso é rico para o processo educativo.